Basicamente, esta é a maneira que nós devemos encaixar as ponteiras no multímetro. Vermelho na cavidade vermelha, preto na cavidade preta. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Eu fui questionado o que aconteceria se nós invertêssemos essas duas ponteiras. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de stand-up, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais, é a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito. Eu já tenho vídeo completo nos nossos canais, no qual eu demonstro multímetros e como utilizá-los passo a passo, inclusive fazendo testes de componentes eletrônicos em geral. Todo mundo que visita nossos canais sabe que, quando há uma pergunta, é porque existe uma dúvida. E quando uma pessoa tem coragem de fazer essa pergunta, eu opto por fazer um vídeo. É claro que eu já respondi a pessoa, mas eu opto em fazer um vídeo para que essa pergunta seja respondida por mais pessoas. Tem gente que às vezes acha uma coisa boba. Por que eu vou perguntar isso se tem a marcação aqui, cor preta, cor vermelha? Tá? Por que eu vou perguntar isso? Vão achar que eu não sei nada ou que eu sou uma pessoa que não tem muita inteligência. Quando na verdade não é bem assim que funciona, tá? A eletricidade, por mais conhecimento que você tenha, você pode causar choques elétricos ou sofrer choques elétricos. Por mais conhecimento que você tenha, você pode fazer coisas erradas, tá bom? Então, normalmente eu agradeço as pessoas que fazem, né, vários tipos de perguntas, que para algumas pessoas são perguntas bobas, para mim não são bobas, para mim são perguntas importantes, porque eu parto sempre do princípio que aquela pessoa que perguntou, ela teve coragem de perguntar. E se ela teve coragem de perguntar, se eu souber a resposta, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Mas você pode ter certeza que, além de responder a pessoa diretamente nos nossos canais, eu também vou fazer um vídeo, porque eu sei que muita gente também tem dúvida a respeito desse tema. Então podemos observar que todos os multímetros, seja ele digital ou analógico, o que difere um do outro? O analógico é aquele que tem o ponteirinho que flexiona para um lado e para o outro. O digital aparece números iguais a relógios digitais, tá? Eu posso mostrar isso aqui. Diferente do ponteiro do outro, esse aqui aparece números, tá vendo aí, ó, o tamanho do número, 0, ou outros números, assim que eu mudo ali, ó, tá vendo, número 1, número 4, etc e tal. Então esse você consegue ver, tá, com mais facilidade do que o analógico, porque o analógico você precisa interpretar aquela escala que tem, onde o ponteiro flexiona, jogando para um lado ou para o outro. Basicamente é o que difere os dois, tá? Quando se fala em multímetros analógico e digital. Um é digital porque tem números, você já vê o número assim que você faz a medição. E o analógico você vai ter que interpretar a escala que tem na face do multímetro, tá? Na frente do multímetro. Tem lá várias escalas de tensão alternada, contínua, BIP, etc e tal. E aí você vai fazer essa interpretação. E quando você faz essa interpretação correta, você acaba acertando a medição, tá, que você precisa fazer, ou confirmando, tá, aquela medição que você
precisa confirmar. Então, duas pontas de provas, eu também chamo de ponteira de prova, vermelha e preta. O que eu gostaria de deixar claro nesse vídeo é que tudo que você compra, você precisa ter conhecimento de como usar, tá? Porque quando você tem o conhecimento de como usar, a possibilidade de você cometer erros é menor, tá bom? Muita gente queima esses multímetros com facilidade, eu já queimei alguns, basta uma distração, tá? E olha que eu tenho um certo conhecimento a respeito disso. Imagine você comprar um equipamento desse e não souber usar, tá? Hoje a internet tem uma fartura de vídeos, tá? É só você digitar no Google. Nos nossos canais tem, mas tem outros canais que têm vídeos mais trabalhados, mais elaborados, porque as pessoas têm um certo recurso que nós não temos. Então você digita lá no Google como utilizar o multímetro, seja digital ou analógico, vai aparecer lá uma dezena, uma centena, tá? Milhares de vídeos que você pode assistir, e aquele que mais te agradar, a narrativa, a história, o passo a passo, a demonstração de teste, você assiste ele com alguma frequência, 1, 2, 3 vezes, porque aí você vai dominar a arte de operar um equipamento desse, que para muitos é simples, mas mesmo para aqueles que têm muito conhecimento, acaba o danificando por não saber operar. Eu estou vendendo alguns produtos, vendas diretas. Como assim vendas diretas? A lojinha que eu tenho na Shopee no Mercado Livre não está dando fruto, justamente pela quantidade de venda, né? Essas lojas que você vê na internet, ela dá fruto quando você tem uma quantidade boa de venda, que é o que a plataforma quer. Ela não vai deixar exposta em primeira página uma lojinha que vende um produto por ano. Ela vai deixar lá uma lojinha que vende 10, 20, 30 produtos, seja lá qual for, por dia, por hora, tá? Quanto mais você vender, mais você fica na página principal da loja de e-commerce. Então está sendo difícil encontrar essas lojas. Eu passei a vender, basta você mandar um e-mail para mim, no e-mail eletricotandobydavisilva@gmail.com. Eu te passo o preço e através do seu endereço eu faço o cálculo também de frete, tá? Se você concordar com o preço e o frete, a soma dos dois, eu vou enviar através dos correios pessoalmente para você o produto que você escolher. Eu peço também que visitem nossos canais do YouTube. Tem o Stand-Up Barraco Comedy Brasil, esse é o de comédia, o de stand-up, o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. E quando você visitar, eu peço por gentileza, se inscreva, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Venha sorrir conosco. De repente você não se interessa em comprar nada, porque você não precisa, tá? Então a outra sugestão é se inscrever no canal ou fazer uma doação de R$2, que é o valeu demais. Quando você faz essa doação, você está nos ajudando a melhorar cada vez mais os nossos canais e vídeos. O que precisa ficar claro para todo mundo é o seguinte: aqui, ó, a ponteira preta e a ponteira vermelha são dois pedaços de fios, tá? Quando eu estou falando pedaço de fio para facilitar a informação, porque são dois pedaços de fios de cores diferentes, acabados, né? Tem aqui as pontinhas, tem aqui a pontinha de encaixe, a mesma coisa aqui, a mesma coisa desse lado, tá bom? Não existe nada de especial entre os dois que o equipamento vai identificar. De repente, se eu ponho o vermelho no preto aqui, tá? E o preto no vermelho para o equipamento, tá? Esse modelo de equipamento não vai ter problema nenhum, porque ele não vai identificar que aqui onde deveria ser vermelho está preto e onde deveria ser preto está vermelho, tá? Que isso fique bem claro. Para o equipamento, essas ponteiras, tá? De cores diferentes, se eu fizer isso aqui e for lá na tomada e medir a tensão, se tiver regulado certinho, tá? Aqui na alternada, se for tensão alternada, ela vai medir
do mesmo jeito que mediria se a ponteira vermelha estivesse no lugar dela, se a preta estiver no lugar dela, onde deveria estar, tá? Isso precisa ficar bem claro. Não tem nada tecnológico aqui nessas ponteiras, nesses cabos, que caso eu cometer o erro de fazer isso aqui, igual está, vai pôr fogo no multímetro. Ué, Davi, se isso que você está falando é verdade, por que que vem um vermelho e um preto? Por que não vem logo os dois pretos? Por que não vem logo os dois vermelhos? Não é mais barato você pegar um quilômetro de fio preto, picar e fazer pedaços de 1 metro cada um? Sai mais barato. Isso é verdade, sai mais barato. Mas você concorda comigo que para o visual, tá? Para o encaixe visual, olha aqui, ó, qualquer pessoa que for mexer em alguma coisa e tiver que utilizar um multímetro, tecnicamente ela deveria entender, tá? Tem gente que não entende, isso é fato. Ela deveria entender que o vermelho precisa encaixar no vermelho e que o preto precisa encaixar no preto. Ué, Davi, mas não tem problema nenhum. Você acabou de falar que eu posso medir aqui que o equipamento não vai identificar a diferença de encaixe. Realmente não vai identificar. Só que, tá? Vamos imaginar que você está medindo a tensão contínua. Se você inverte a ponteira, aí o multímetro identifica que a carga que você mediu está com as ponteiras invertidas, tá bom? Quem normalmente mede pilhas e baterias sabe que se eu inverter o positivo com o negativo, nesse encaixe aqui, por exemplo, ou lá nas ponteiras, vamos imaginar que os dois estão no lugar certo, igual está aqui, ó, no vermelho e no preto. Então, se eu medir na carga e eu inverter os polos negativo e positivo na carga, para mim aqui vai aparecer o sinal, o símbolo de invertido, tá? Então, se eu tenho um cabo vermelho e um cabo preto, e eu percebi que na minha carga o resultado aqui está dando negativo, eu tenho duas opções, tá? Ou eu vou inverter a carga, tá? Principalmente se a posição estiver certa aqui, tá bom? Para o equipamento, tá? Você não vai ter diferença tecnicamente falando nenhuma. Mas se aqui apresentar a carga diferente, eu estou com a ponteira vermelha no lugar errado e a ponteira preta no lugar errado, o que vai apresentar para mim? Sinal invertido da carga, no caso da tensão contínua, tá bom? Então, para o equipamento em si não tem problema nenhum, eu posso medir o que eu quiser do jeito que está aqui, tá? Se eu tivesse duas ponteiras pretas, tá? O que ia acontecer? Eu poderia colocar uma aqui onde está e a outra aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma preta aqui, ó. Uma outra preta. Pronto, agora eu tenho um multímetro com duas ponteiras pretas. Para o equipamento a mesma coisa. Para ele não vai acontecer nada, porque se trata de dois pedaços de fios bem acabados. Se eu enfiar na tomada 110 volts, uma vez que ele tiver com a seletora na posição de tensão alternada, se for isso que você está medindo, você vai ver aqui, ó, 110, 127 volts, então não vai ter problema nenhum, tá bom? Então é isso, o objetivo do vídeo é responder essa pergunta, o que acontece se eu inverter, tá? Nós fomos além de inverter, tá? Nós usamos duas pontas de provas ou duas ponteiras com a mesma cor. E se você fizer isso com o seu multímetro, lembre-se, tá? Se você vai medir tensão 110, 220, se você está na dúvida, eu falo isso nos canais, nos vídeos de multímetro, você sempre começa da tensão maior, que no caso desse modelo aqui é o 750 volts. Então eu vou medir da tomada, estou na dúvida. Ah, mas a tomada 220 não é vermelha? Já aconteceu muitas casas que eu fui fazer algum reparo, alguma manutenção. A tomada 220 era uma tomada igual uma tomada 110. Eu falo a cor e a construção da tomada, tá? Inclusive o pino de encaixe também era pino fino. Tem que tomar muito cuidado com isso. Teve dúvida? Sempre parte da tensão maior, que nesse modelo aqui é o 750 volts, tensão
contínua. A pergunta era, se eu invertesse aqui, o que vai acontecer, tá? Para o multímetro, nada, tá bom? O multímetro não vai perceber que você fez uma inversão desses dois fios. Tem que tomar cuidado com a seguinte informação, tá? Se eu estou medindo corrente, mesmo que esteja invertido, eu consigo medir corrente, tá? Mas tem um detalhe, quando eu for medir corrente alta, tá? Eu preciso mudar, corrente alta 10 amperes, eu preciso mudar esse cara para esse. Mesmo que seja duas ponteiras na cor preta ou duas ponteiras na cor vermelha. Eu espero ter sido objetivo, parece ser algo muito simples, né? É uma coisa boba. Quem é que faz uma pergunta dessa? Pode fazer a pergunta que você quiser, que eu vou responder, tá? O que para você muitas vezes é uma pergunta boba, tem muita gente que nunca ouviu falar. Teve gente que já salvou vida de pessoas por ter feito uma pergunta que para a pessoa que foi responder era uma pergunta muito boba. Graças a Deus ela respondeu e aquela pessoa, aquele indivíduo, por ter aprendido aquilo, acabou salvando uma vida. Não existe pergunta boba para mim, tá? O fato de eu ter aprendido um pouquinho a mais, tá? De ter um conhecimento um pouquinho a mais, eu não sou melhor do que ninguém, eu nunca me posicionei como melhor do que ninguém, e por mais simples que seja a pergunta, eu vou responder para tentar sanar aquela dúvida da pessoa e de outras pessoas que possivelmente um dia pensou o que aconteceria se eu fizesse assim ou assado. Esse era o principal objetivo do vídeo. Visitem nossos canais de elétrica, Davi Silva Elétrica e Cia, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Também temos o de stand-up, stand-up Barraco Comedy Brasil e cortes stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Ao visitar, se inscrevam. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais, é a partir de R$2, mas isso tem nos ajudado muito. Caso se interessar por algum desses produtos ou alguns dos produtos que está lá na página Comunidade dos Canais, é só entrar em contato. O e-mail é eletricotandobydavisilva@gmail.com. Eu terei um prazer em fazer um cálculo de frete para a sua região e te passar o orçamento. Caso você aprove, eu terei o prazer de ir pessoalmente ao correio e enviar para você. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.